Queridos irmãos, nessa noite de domingo, mais uma vez nós estamos reunidos para cultuar o Senhor, para esse momento de adoração a Deus. Convido a cada irmão a abrir a palavra do Senhor na primeira Samuel, capítulo 3, verso 1 até o verso 10. Palavra do Senhor no Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 a 10. A palavra do Senhor nos diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, torna-te a deitar-te. E ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E este se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Então veio a palavra do Senhor ali. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E esse respondeu: Fala, porque o teu servo. Vamos orar a Deus. Queria convidá-lo a orar ao Senhor, pedindo graça, pedindo entendimento, que nesse momento de meditação da palavra do Senhor a gente possa aprender algumas verdades com esse jovem, com esse momento na vida de Eli e o jovem Samuel. O tema que vamos tratar é silêncio para ouvir. Vamos orar. Senhor amado, nessa noite de domingo, quando nos reunimos mais uma vez em culto e adoração, pedimos que o Senhor receba a nossa gratidão, nosso louvor pela semana finda e por essa semana que inicia. E também nessa hora, quando lemos a Tua palavra, pedimos sabedoria do Senhor, entendimento. Ajuda-nos a ouvir e a entender a Tua voz. Dá-nos prontidão. Dá-nos uma percepção através do Teu Espírito para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco através desse texto. Dirige cada parte da nossa vida e desse momento de meditação que cada irmão estará ouvindo nos seus lares. Que a boa mão do Senhor fale conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, nesses dias tão tumultuados que estamos vivendo, conseguir alguns momentos de silêncio para ouvir o Senhor é uma raridade. Alguém fez essa afirmação: somos uma geração que desconhece o silêncio. Vivemos no meio de tanto barulho. Quando temos a oportunidade de estar em um lugar em silêncio, às vezes ficamos incomodados. Quero nessa noite compartilhar o que aconteceu com o jovem Samuel, quando o silêncio chegou, e quais os ensinamentos que podemos aprender com eles. O texto que lemos, no versículo 1, afirma que o jovem Samuel servia ao Senhor, e que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Observe que era um momento de dificuldade para o povo de Israel, e Samuel agora muito jovem, e Eli já velho, o sacerdote experiente, mas agora Deus começa a falar com Samuel. Deus chama Samuel e ele jovem não entende que é Deus chamando ele. Mas observe que nas vezes que Deus chama Samuel pelo nome, quero destacar aqui que ele sempre diz: Eis-me aqui. Ele se dirige a Eli como servo, e o texto que lemos, o jovem Samuel servia ao Senhor. Observe, ele não conseguia ainda distinguir a voz do Senhor, ele não tinha essa percepção, mas ele sabia quem era o Senhor.
O Senhor falava com Eli, o Eli transmitia ao povo de Israel a sua vontade. Mas nessa noite, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós vamos ver que aquele jovem corre. Quando Deus chama ele, ele vai a Eli e pergunta: tu me chamastes? E ele: não te chamei, vai deitar-te. Verso 6, tornou o Senhor a chamar Samuel, e este levantou e foi a Eli. Tu me chamaste, não te chamei, torna-te a deitar. Verso 8, tornou o Senhor a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele foi a Eli, e eis-me aqui, tu me chamastes. Entendeu Eli que era o Senhor quem falava com ele. Note bem que Eli está aqui, ele não consegue perceber que é o Senhor. Na terceira vez, então Eli entende que é Deus falando com Samuel, e ele dá então a instrução: vai deitar-te, verso 9, e se alguém lhe chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Observe que Samuel estava recebendo todas as instruções, mas havia um espírito de serventia, de disposição, de servo na vida daquele jovem. E ele já servia o Senhor, ele não entendia todas as coisas, era jovem, mas ele já servia o Senhor. E a expressão que Eli ensina ele, ele usa quando Deus chama ele novamente. Samuel, Samuel, fala porque o teu servo ouve. Note, irmão, que essa é a hora de silêncio, quando tudo se aquieta. Deus usa esse momento para falar conosco, para se dirigir a nós muitas vezes. Mas a nossa geração está acostumada a ouvir todo tipo de barulho. Som de carros, som, né, de músicas, vários tipos de barulhos. Nós estamos acostumados e quando nos aquietamos, às vezes ficamos incomodados. Então, hoje à noite eu queria lembrar você que Deus fala conosco, fala através da palavra. E muitas vezes ele usa esse momento de quietude, onde o silêncio calha, às vezes à noite, pela madrugada. Então eu gostaria de, vendo essa situação de Eli e Samuel, frente a essa situação, eu queria buscar alguns ensinamentos que nós devemos, estar pronto para aprender. E o primeiro deles é que não devemos ser lentos para perceber a voz do Senhor. Note que Eli é um homem experimentado, um homem que estava acostumado a ouvir o Senhor. E não sei se é a idade, mas ele não se apercebe com facilidade que é o Senhor que fala com Samuel. Mas Samuel vai de uma forma muito prestativa, é um jovem disponível. Então nessa noite eu queria que, mesmo com a lentidão de Eli, em perceber que era o Senhor, Samuel se prontifica, ele vai ali e diz: olha, eis-me aqui. Ele está se dirigindo a Eli primeiro. Observe que ainda não recebeu a instrução de Eli, mas ele vai a Eli como servo. O Senhor me chamou, o que o Senhor está precisando? Então a primeira coisa, nós não devemos ser lentos para perceber a voz do Senhor. A segunda coisa que nós podemos aprender é prontidão para dizer: eis-me aqui, tu me chamaste. Observe que ele se dirige a Eli como alguém de autoridade sobre ele. E Eli, então, entendendo que não era ele que chamava, ele fica intrigado, e quando na terceira vez que o menino vem com essa mesma prontidão: eis-me aqui, tu me chamastes, Eli agora percebe que é Deus chamando Samuel. E já no verso de número 9 diz: por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Note que Eli ainda dá um ensinamento precioso para Samuel: fala, porque o teu servo ouve. É como Samuel agora também servindo ao Senhor. Observe a disposição do coração desse menino. Fala, porque o teu servo está ouvindo. Então, não precisamos, de muita coisa, precisamos de quietude, de um ouvido atento, de poder ouvir as Escrituras falando ao nosso coração, seja de manhã, seja à noite, seja na calada da madrugada, mas onde a quietude, onde o silêncio nos permite ouvir com clareza.
Então observe que agora Samuel fala, ele responde e ensina, né, a nós também que devemos fazer isso. Assim como ele falou, nós devemos dizer, fala porque o teu servo ouve. A terceira ação de Samuel é essa disposição de obedecer a Deus, de estar pronto para ouvir. Note que agora Deus se revela a Samuel, Deus fala com Samuel qual é o propósito dessa chamada dele. Observe que agora Deus está dirigindo aquele jovem para que ele fale ali tudo aquilo que Deus estava planejando fazer com a família de Eli, com os filhos de Eli, com a nação de Israel. E nós precisamos então estar atentos para ouvir o que Deus fala, para poder transmitir aquilo que Deus falou e não aquilo que nós queremos que o povo ouça. Mas aquilo que Deus falou, nós devemos revelar ao povo a palavra do Senhor. Então, hoje à noite eu queria que você lembrasse disso. Primeiro, não sermos lentos em perceber e ouvir a voz do Senhor. Segundo, estarmos prontos, como aquele jovem, eis-me aqui, tu me chamaste, eis-me aqui. E terceiro, quando percebemos que é Deus falando, então, fala porque o teu servo ouve. Fala. E Deus fala, irmãos. Deus fala e fala de uma forma muito profunda. E se você continuar lendo, você vai ver que Samuel tem essa visão e Eli, então, depois conversa com Samuel. E ele pede para Samuel não omitir nada daquilo que Deus havia falado com ele. Samuel, então, corajosamente, ele tinha ele como seu Senhor, como pai, como aquele que cuidava dele. Ele transmite literalmente aquilo que Deus falou que faria com Eli, seus familiares e com o povo de Israel. E ele, então, entendendo que era isso, ele, então, agora sabe que Deus vai cumprir os seus propósitos que havia já falado com aquele menino. Então, nessa noite, eu quero que você entenda que Deus pode usar um menino, um jovem como você, que está agora despontando para a vida, mas como ele usou Eli até a sua velhice, ele pode usar também a nós, os velhos, para que possamos ouvir a voz do Senhor e transmitir e ensinar aos jovens. Então, que lição maravilhosa nós podemos, então, aprender. Primeiro, não sermos lentos em poder ouvir aquilo que Deus está falando, para perceber a voz de Deus. Segundo, ter prontidão em dizer, eis-me aqui, tu está me chamando, ir e fazer aquilo que o Senhor chama. É prontidão de obediência para fazer a obra do Senhor. Isso exige coragem, determinação. E Samuel faz tudo isso, irmãos. E nós vamos perceber que quando você segue a leitura, você vai ver que Deus fala com Samuel. E tudo aquilo que Deus havia falado, nenhuma das palavras que Deus falou a Samuel caiu por terra. Então, Deus cumpre cabalmente aquilo que ele havia revelado a Samuel e, posteriormente, ele vai usar Samuel como juiz de toda essa nação, como sacerdote a serviço do reino de Deus e da nação de Israel. Então, Deus havia preparado aquele menino lá no templo, irmãos, para o serviço. Aquele menino aprendeu obediência desde cedo. Prontidão, disposição para ouvir e coragem para obedecer. Então, nessa noite eu queria chamá-lo para que você, ouvindo essas verdades, você também se dispusesse nesse tempo de pandemia, nesse momento onde muitos sons estarão, sendo colocados, ideias, palavras, situações, nós possamos levantar cedo e ouvir a voz do Senhor. Ouvir e ter prontidão para obedecer. E com certeza, irmãos, se nós fizermos isso, nós vamos fazer com que o reino de Deus cada dia cresça e a igreja do Senhor seja conhecida como igreja que prega, que fala aquilo que Deus está falando. Que Ele nos ajude. Que ao findar desse momento de meditação, nós possamos então lembrar que não devemos ser lentos em perceber a voz de Deus. Prontidão em sempre dizer, eis-me aqui, estou pronto ao serviço. E terceiro, respondeu como o jovem Samuel, fala porque o teu servo ouve. Obedecer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Que Ele nos ajude. Oremos, Pai amado, nós te agradecemos por esse momento pequeno de meditação, mas precioso para a nossa vida diária. Permita, ó Deus, que como igreja nós venhamos
ter essa coragem, essa disposição. Não permita que nós sejamos lentos, mas nos dê uma prontidão, nos dê uma disposição para ouvir a sua voz e nos encoraje a obedecer para que a sua vontade seja feita de forma plena, que nessa pandemia, nesses momentos de angústia, onde o povo está sem orientação, sem direção, mas que o Senhor seja a nossa direção, que o Senhor seja o nosso conforto, que o Senhor seja o nosso guia, que o Senhor fale de tal maneira que nós possamos entender e compartilhar a sua palavra com aqueles que nós devemos falar. Tudo isso nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.